venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Está Escrito Canadá. Este episódio vamos falar sobre a salvação. É uma coisa tão importante que eu convidei os meus amigos, o pastor Dário, o pastor Nunes, das outras igrejas portuguesas aqui em Toronto. Antes de começar, nós vamos falar sobre salvação, que é uma coisa assim do futuro, né? O céu, coisas assim. Mas vamos falar um pouco sobre o nosso tempo. Uma igreja deve ajudar as pessoas, né? Então, queria saber um pouco o que é que vocês estão a fazer com as suas igrejas para ajudar o povo português aqui em Toronto. Pastor Dário, pode ser que podes começar. Ok. Por exemplo, na nossa igreja, a Igreja Brasileira, Adventista Brasileira de Toronto, nós temos feito muitos projetos comunitários. Por exemplo, num dia específico, nós temos feito, pelo menos, às vezes no sábado, às vezes no domingo, convidado toda a comunidade e ali nós temos diversos serviços. Serviços na área de saúde, nós atendemos as pessoas, inclusive nós damos free hugs, né? Abraços de graça, porque é algo muito especial e que faz bem a todos nós. Então nós fazemos o possível para alcançar as pessoas, no sentido de ajudar e atender a nossa comunidade local. Inclusive, nós estamos planejando dar classes de inglês. Nós temos também classes de português, que às vezes nós temos, os próprios filhos dos portugueses já têm dificuldade de falar, né? Já perderam o acesso à língua e nós queremos dar esse tipo de suporte em ambas as línguas. Nós temos um coral comunitário que a comunidade também pode participar conosco. E nós temos também dois clubes, na realidade, um de desbravadores, ou pathfinders, ou aventureiros, que são para os menores. É tipo um clube de escoteiros, mas com princípios cristãos, muito interessante e que realmente dá um suporte maravilhoso para as nossas crianças e para as crianças da comunidade. Essas são apenas algumas das coisas que nós temos feito ali para atender a comunidade. Inclusive, nós temos almoço todos os sábados, certo? Então, aqueles da comunidade que quiserem almoçar conosco todos os sábados podem simplesmente entrar e receber esta bênção. É uma atitude de carinho e amor que nós temos para os nossos convidados. Ótimo. Então, se uma pessoa precisa de um abraço, já sabem com certeza. onde podem ir. E, pastor Nunes, a vossa igreja? A Igreja Portuguesa de Toronto, a Igreja Adventista Portuguesa de Toronto, tem características muito semelhantes à igreja do meu colega pastor Dário. Nós somos um povo acolhedor, um povo carinhoso, somos um povo composto de pessoas de Portugal continental, dos Açores, do Brasil e de outras partes do mundo de língua portuguesa, não é? Em relação à salvação, a missão principal é compartilhar a mensagem de Jesus para o mundo. Nós fazemos isto de várias maneiras. Nós temos sábados de manhã, o que nós chamamos a escola sabatina, onde estudamos a palavra de Deus. Temos classes para crianças. Sábados à tarde temos um grupo para os jovens, em inglês, em que os jovens estudam tópicos específicos da Bíblia, não é? Nós também estamos envolvidos na comunidade. De 2 em 2 meses nós providenciamos um almoço para os menos privilegiados que vivem em Toronto. É um trabalho de caridade que nós fazemos com muito gosto. E também temos membros da nossa comunidade que têm talentos. Por exemplo, alguns são tradutores e estão disponíveis a traduzirem para imigrantes recém-chegados, de português para inglês, de inglês para português. E também temos programas de assistência social. Mas o ideal será as pessoas virem nos visitar, receberem um abraço, como oferecem aqui na igreja do meu colega pastor Dário, receberem o nosso carinho, conhecerem-nos melhor e procurarem conhecer melhor o plano da salvação. Nós temos muita boa literatura que nós damos gratuitamente a qualquer pessoa que esteja interessada
em conhecer a palavra de Deus. Amém. E está bem perto do aeroporto, então uma pessoa que está a vir pode ir logo para a igreja, Exatamente. se quiser. Estamos localizados no 280 Carlingview Drive, perto do aeroporto de Toronto. Amém. A minha igreja até está fora de Toronto. Eu estou numa cidade ao lado de Toronto, chama-se Brampton. A igreja é de Heart Lake, também é uma igreja portuguesa e inglesa, tem as duas línguas. Uma coisa que eu gosto muito da minha igreja é o ministério de Dorcas, que é o nome que é da mulher famosa da Bíblia, né? Que ajudava os pobres. E é isso mesmo que nós fazemos. E nós sabemos que há pessoas que precisam de comida, de roupa, precisam de ajuda. Então é isso que nós fazemos, né? Se uma família precisam de ajuda, é só vir à nossa igreja e nós estamos prontos para ajudá-los. Então, muito bom. Então, já há 3 lugares que uma pessoa nova, portuguesa, podem ir para ter abraços, para saber mais de Deus e também para receber as necessidades da vida, né? Tá bom, vamos começar então. Estamos a falar sobre salvação, uma coisa tão importante. Eu queria começar com um texto que está ligado com a pergunta: podemos nos salvar com nossas próprias forças? Eu posso me salvar? Essa é a pergunta, né? Vamos ler. Se vocês têm uma Bíblia, podem também ler conosco Romanos capítulo 3. Vamos ler os versículos 23 e 24. Já está aqui aberto. Vamos ler. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pastor Nunes, pode ser que tu podes abrir este texto um pouco? É uma pergunta muito importante e este versículo de facto revela o plano de Deus para a nossa salvação. E a palavra-chave neste versículo é a palavra graça. É uma palavra que, por assim dizer, caracteriza o cristianismo. A salvação é pela graça, nós nos aproximamos de Deus pela graça. E então este versículo diz simplesmente que todos pecaram. A palavra todos significa o que significa a palavra todos, não é uma questão importante. No livro de Romanos, todos significam os judeus, que tinham recebido a revelação divina através do que nós chamamos o Velho Testamento, e os gregos, que eram considerados aqueles que não tinham nenhum conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo faz uma afirmação extremamente importante, que era aqueles que tenham tido o conhecimento de Deus através das Escrituras, através dos 10 mandamentos, quer aqueles que não tenham nenhum conhecimento de Deus, todos eles, aos olhos de Deus, são considerados como pecadores, e todos eles estão em necessidade da graça de Deus para a sua salvação. Então só existe uma salvação, é pela graça em Jesus Cristo que Deus oferece a todos. Amém. Amém. Pastor Dário, eu sei que há outro versículo, João capítulo 3, versículos 5 e 7, que dá também um pouco mais sobre este assunto. Podes ler para nós? Sim. Vamos ler João 3, 5 a 7. Ok. Nos diz o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Muito importante, né? A ideia Sim. que para ser salvo nós temos que ser uma criatura espiritual, né? A maneira que nós nascemos, na maneira de carne, é impossível, né? Até uma pessoa como a Mother Teresa, né? A mulher mais santa, mesmo ela não tinha o que era necessário para salvar a si mesmo, né? Muito, muito importante. Mais um versículo, Pastor Nunes, Atos capítulo 4, versículos 12. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Muito bem, eu vou ler este versículo. Aqui encontramos no 4º capítulo do livro de Atos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
o nome. Qual é esse nome? Pastor Dário, o que é que pensas? É interessante, este verso ele é bastante específico, né? Delimita muito essa questão da salvação, porque eu creio que esse é um dos aspectos mais desafiadores, porque muitas vezes as pessoas estão buscando salvação em coisas, né? E muitas vezes em pessoas, mas a Bíblia está sendo muito específica e clara, tirando qualquer dúvida de que não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, mas apenas Jesus. Então, a salvação está apenas em Jesus. Ele é o único que pode nos salvar, o único que deu a sua vida. E mesmo que um anjo desse a sua vida, que qualquer pessoa fizesse o que ele fez ou mais, não resolveria o problema do pecado. E aí mesmo que eu quero dar a próxima pergunta. Okay, eu penso que está claro, né? Jesus é que pode dar a salvação. Então a pergunta é, porquê é que Jesus tem esse direito? Porquê é que só pode ser Jesus e não um anjo, não uma pessoa santa, né? Porquê é que tem que ser Jesus? Quero começar com João, o Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros 3 versículos. João, capítulo 1, os primeiros 3 versículos. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que nós podemos aprender aí? Eu creio que, respondendo à pergunta porque é que Jesus é o único Salvador, e quando a Bíblia diz que Jesus é o único Salvador, é algo que vai um bocado contra as ideias que nós temos na nossa sociedade. A nossa sociedade crê que existem vários caminhos para a salvação, não é? E talvez até creia que existem vários salvadores. Mas o cristianismo diz que apenas só existe um Salvador, e esse é Jesus. E há 2 principais razões, e uma delas é aqui que nós encontramos em João 1, é que Deus, Jesus, é o nosso Criador, não é? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o nosso Salvador porque ele é o nosso Criador, e como nosso Criador, ele quer salvar as pessoas que ele criou. E sempre que alguma das suas crianças se perde, ele, devido motivado pelo seu amor, quer nos salvar. Então, a razão porque ele é o nosso Salvador, o único Salvador, é porque ele é o único Criador, não é? Então é por causa disso que um anjo não pode, né? O anjo tem mais poder que nós, só que não é Criador. Exatamente. Ou mesmo exatamente. uma pessoa é uma coisa criada. Exatamente. E não o Criador. Sim. Pastor Dário, tens outro texto? Vamos ler Isaías 64, verso 8, que nos fala também a respeito deste aspecto da criação, né? De que, porque Jesus nos dá, é o único que tem direito de nos salvar. Isaías 64, verso 8. Vamos ler. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Que texto bonito, né? Mostrando, identificando Jesus como aquele que nos criou e comparando ao trabalho de um oleiro, né? Com o barro, porque o oleiro, quando ele está fazendo o vaso, né? Ele está lidando com o barro ali, muitas vezes aquele barro pode ter algum defeito, ele está sempre cuidando e remodelando, né? E ele tem esse poder, porque ele que nos fez, ele sabe como nos refazer. Ele tem poder de nos salvar. E é por isso que ele tem direito também, é o único que tem direito de nos salvar, porque ele nos criou e a nossa vida está nas mãos dele e ele é o único que tem poder de nos recriar, assim como o oleiro, quando vê que o vaso está com defeito, no nosso caso com pecados, né, como seres humanos, o oleiro ele refaz, ele pega o barro, né, e ele refaz o vaso. E Deus pode também nos refazer, tirar os nossos defeitos e nos fazer novos novamente. Amém. Muito bonito. Para mim também é um verso importante porque há muitas pessoas que não gostam da maneira que eles são. Aparência, coisa assim. Mas aqui está a dizer, não, Deus te fez
exatamente da maneira que Ele queria, né? Para mim é um verso muito, muito interessante. Então nós sabemos, só Deus pode nos salvar. E Ele pode nos salvar porque Ele é o Criador. Como Jesus nos salvou? A próxima pergunta. Como é que então Ele nos salvou? Eu quero começar, João capítulo 1, versículos 29. A história de João Batista e Jesus. Então, João capítulo 1, versículos 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é que João estava a dizer aqui? Muito bem, respondendo à tua pergunta feita há alguns momentos atrás, porque é que Jesus é o nosso Salvador, não é? E aqui está a segunda razão. A razão é que Ele é o Cordeiro de Deus. Qual é o significado desta expressão, Cordeiro de Deus? No Velho Testamento, sempre que um pecador procurava perdão dos pecados, não é? Ele procurava um cordeiro puro, um cordeiro perfeito, confessava os seus pecados sobre esse cordeiro, e esse cordeiro morria no lugar desse pecador e então, por assim dizer, oferecia perdão ao pecador, não é? E isso, Jesus diz, a Bíblia diz, João Batista diz, Ele é o Cordeiro. Jesus foi a pessoa que viveu sem pecado, foi a pessoa que se ofereceu para morrer no nosso lugar, e Ele morreu por causa dos nossos pecados. E é essa razão porque é que Ele é o nosso Salvador. Que eu saiba, Buda nunca se considerou um homem sem pecado, nem outro líder religioso como, por exemplo, Maomé, não é? Mas, no entanto, Jesus foi um homem que mesmo até o fim da sua vida ninguém conseguiu encontrar nenhum pecado nele. Ele morreu sem pecado, mas morreu por nós pecadores. O nosso pecado foi colocado sobre ele e foi isso que causou a sua morte. Então, este é um versículo maravilhoso que nos oferece uma perspectiva da salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado do mundo. Para mim é um pouco triste, né? Aqui nós temos Jesus, 30 anos, está forte, tem toda a vida em frente dele, e agora ouve essas palavras. Não, tu és o sacrifício, tu vais morrer agora, né? Mas o fato é que Jesus aceitou. Ele ofereceu-se, não é? Ofertou-se, yeah. Pastor Dário, eu sei que há um verso que está ligado com essa ideia. Ok, vamos ler primeiro 1 Pedro, capítulo 1, versos 17 a 19. 1 Pedro, capítulo 1, versos 17 a 19. Como Jesus nos salvou. Então, nós vamos encontrar aqui ampliando essa ideia, né? Esse texto que nos fala. 1 Pedro 1, 17 a 19. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Outra vez, aquela ideia triste mesmo, né? Nós temos o nosso Criador, Deus, tinha todo o poder do universo, e a única maneira de salvar as suas criaturas que Ele fez, e eles é que pecaram, eles é que caíram, e Ele disse, não, eu vou morrer por eles. Isso é um ato que eu nem posso explicar, é uma coisa tão estranha mesmo. O interessante é que a iniciativa partiu dele. É isso que nos constrange mais. Por isso que nós falamos, o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos perdidos e Ele tomou a iniciativa. De certa maneira, Pastor Steve, este versículo amplifica o pensamento que nós lemos no Evangelho de João, que é que, falando do Cordeiro, que ele é um Cordeiro sem defeito e sem mácula, não é? E foi através do sacrifício desse Cordeiro que nós podemos obter a salvação, o sangue precioso. Nós sabemos que a vida está no sangue, e quando uma pessoa derrama o seu sangue
por assim dizer, derrama a sua vida, não é? E Jesus derramou o seu sangue para que nós possamos obter a vida eterna, não é? E a Bíblia, obviamente, tem essa parte da história dele, né? A morte de Jesus. Vamos ler Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículos 27 a 32. Pastor Nunes, se puder. Marcos 15, 27 a 32, não é? Marcos 15, 27 a 32. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não se pode salvar. Desce agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Pastor Dário, podes falar um pouco sobre isto? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. A morte. E alguém tinha que morrer, porque Adão e Eva pecaram, né? E nós somos, nós viemos, toda a humanidade, então, carregou esse peso do pecado. Então, Jesus, ele devia, se ele queria nos salvar, ele devia assumir o nosso lugar. E ele teria que sofrer o salário do pecado, né? Então, a morte na cruz era o preço do pecado, e aqui nós vemos esse texto mostrando como isso aconteceu. Ele, que era alguém perfeito, como nós já conhecemos, e nós acabamos de ler aqui, e o pastor Nunes comentou sobre isso, né, que ele era perfeito. Ele morreu ali entre 2 ladrões como o pior dos pecadores. Ele assumiu o nosso lugar e por isso nós podemos ter a esperança da vida eterna se nós aceitarmos o sacrifício dele. Então não é difícil. Eu diria assim, não é e é, porque para nós é muito difícil nós abrirmos mão da nossa vontade, do ego, né, do eu. Então é um desafio, mas é simplesmente uma entrega, aceitar o que ele já fez por nós. Para mim, a parte mais triste aqui é quando se vê um filme, né, um herói dói morre para o seu povo, né? Ele é visto como um herói, mas aqui é o contrário. Aqui Jesus está a morrer para o mundo. E em vez de vê-lo como um herói, eles estão a fazer pouco dele, né? Ele teve que morrer para salvar as pessoas que estavam a fazer pouco dele nesse momento. Isso é que realmente há poucas pessoas, eu penso, que tinham... Não sei o que era que ele tinha. E é isso até que nós vamos perguntar agora. Nós sabemos só Deus nos pode salvar. Ele tem o direito, porque Ele é o Criador. Ele salvou-nos na cruz, com a morte. Agora, a pergunta mais importante. Porquê? Porquê é que Ele decidiu sair do céu, onde estava tudo perfeito, ir aqui à terra, cheio de pecado, e morrer por pessoas com pecados, né? Vamos ler. Eu quero só apenas responder brevemente a uma questão que este versículo levanta. Suponhamos que o pedido que foi feito a Jesus foi: salva-te a ti mesmo, não é? E ele podia ter feito isso. Ele fez milagres, não é? Ele tinha à sua disposição, ele mesmo crucificado comandava legiões de anjos. Mas se ele se tivesse salvado, não podia ser o nosso Salvador. Exato. Então foi neste momento de suprema angústia e sofrimento que ele continuou a submeter-se à vontade de Deus, à sua própria vontade, que era morrer no nosso lugar, não é? Muito bom. Agora, o porquê? Porque Jesus nos salvou. Vamos, o verso mais famoso, eu penso, da Bíblia, João capítulo 3, versículos 16 e 17. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto
Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Alguém pode abrir estas palavras? Eu creio que a motivação da nossa salvação é apenas uma. Deus amou o mundo, não é? Deus amou e ama aqueles que Ele criou, aqueles que se perderam, aqueles que desobedecem a sua lei, aqueles que vivem uma vida afastado dEle. E foi esse amor que motivou Deus. Foi esse amor que motivou Jesus a vir a este mundo, não é? E a exprimir esse amor por nós através do seu supremo sacrifício. Não é? Amém. Sim. Realmente é algo maravilhoso nós podermos entender esse texto. Eu gostaria de ler mais um texto que está em Romanos, capítulo 5, versos 6 a 8. Se vocês puderem acompanhar comigo. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Esse é um texto maravilhoso e ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, não merecíamos. E eu gosto muito desse texto de substituir o meu nome. E eu gostaria também de sugerir ao telespectador que coloque o seu nome aqui nesse texto, porque tem uma mensagem maravilhosa. O verso 8, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor, coloque o seu nome aí. Mas Deus prova o seu amor pelo Dário, vou colocar o meu nome, né? Em que Cristo morreu pelo Dário, sendo Dário ainda um pecador. Então, quando nós lemos dessa maneira, realmente nós sentimos que Ele está dizendo para nós, expressando esse grande amor por cada um de nós. Para finalizarmos este estudo, convido a orar conosco. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos pela salvação que Tu nos ofereces através da pessoa de Jesus. Nós confessamos os nossos pecados, nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal e pedimos que, pela fé, na Tua graça, cada um de nós possa ter a experiência da salvação. Abençoa cada um dos nossos telespectadores através do estudo diário da Tua Santa e Divina Palavra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, a mensagem é bem simples. Deus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Criador, morreu na cruz e Ele fez isso tudo porque Ele ama a nós. Lembrem, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus.